Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Estamos começando mais um Seminários Apicomplexos com o nosso convidado, Victor. Deixa eu só compartilhar aqui para vocês. Como eu disse, boa tarde. Nós teremos hoje o Victor Souza Penha, doutorando em Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná. Victor é graduado em Ciências Biológicas. Ele, como ele me disse anteriormente, ele licenciou primeiro, experimentou o mundo da educação, deu aula um instante. Depois ele graduou, terminou a graduação, terminou o bacharelado, perdão, não é? Uhum. Ele trabalhou com o Dr. Kleber Del Claro na graduação, já com estudos sobre malária aviária, né, com investimento em cuidado parental, que é o Kleber Del Claro, é uma pessoa muito relevante nos estudos de comportamento, né? Estudante fantástico. Está fazendo 2 especializações, né, também. Já me disseram que essas especializações são muito poderosas. Em R, teve um aluno meu que ficou com os olhos saltando. Muito interessante, né? Coursera. Ele é mestre pela Universidade Federal de Uberlândia, né, também orientado pelo Kleber Del Claro, também trabalhando com ecologia de malária. E o doutorado agora é a especialização de parasitos e os determinantes da diversidade de coloração de plumagem em aves, com a professora Lilian Antonelli Manica. A Lilian, ela é uma ornitóloga, né, Victor? É uma especialidade dela, ornitóloga. Comportamento, é. Se puder compartilhar, então. Tá, vou compartilhar aqui. Queria agradecer muito a sua disposição. Tá aparecendo? Tá ótimo. Tá tudo certo? Ótimo. Então, vamos lá. Queria primeiro agradecer aí ao professor Lúcio aí pelo convite. Muito obrigado. Achei legal poder compartilhar um pouquinho do que eu fiz no meu mestrado. Já tem um tempo que eu trabalhei com isso, mas deu uma publicação interessante. E hoje eu vou focar esse tema da palestra assim, basicamente para o que eu fiz, né, no mestrado, mas no finalzinho eu vou compartilhar um pouquinho do que eu trabalho hoje em dia, o que eu tenho feito. E aí quem quiser depois mandar um e-mail, trocar uma figurinha sobre qualquer coisa, tá aí meu e-mail, só me enviar que a gente pode conversar um pouco mais. Certo? Então, vamos lá. O professor Lucei já me apresentou, né? Mas esse trabalho eu fiz, então, foi durante meu mestrado, quando eu estava na Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou originalmente de Uberlândia, mas estou rodando o país aí, sempre que tem bolsa, eu estou lá dentro. E agora estou aqui no Paraná fazendo meu doutorado. Mas o título do artigo que saiu, né, em geral, todos os pesquisadores que estão aqui assistindo sabem que a gente defende o mestrado ou defende o doutorado aí, e depois o artigo sai bastante diferente, então é uma coisa comum, mas o título acabou ficando esse, né, que se a coloração de plumagem ela prediz a ocorrência da infecção por parasitos hemosporídeos em aves, né. Tem todos os coautores aí, Regiane, que hoje é doutoranda também na UFSCar, o Agostinho, que é um veterinário, trabalha com parasitos, principalmente aí com carrapato hoje em dia, mas foi um parceiro principalmente aí nas análises. Hoje está como pós-doc lá na Flórida. Patrícia Giovanni, que é um veterinário. Kleber Del Claro dispensa comentários, aí um grande biólogo comportamental, professor na Universidade Federal de Uberlândia. E a Letícia, que foi minha co-orientadora na época. Só um parênteses, esse trabalho só foi possível porque eu participei do Ciências Sem Fronteiras em 2012, fui o primeiro estudante lá da UF de Uberlândia para participar, e só a partir do Ciências Sem Fronteiras, quando eu fiz o meu estágio lá com o professor Ricklefs e a Letícia, que eu consegui desenvolver esse projeto assim com múltiplas participações. Vou dizer um pouquinho depois também as ajudas de todo esse contato que me propicia hoje trabalhar com uma grande rede de pesquisadores. Mas só um adendo. Então, agradecer aí também a Sociedade de Comportamento Animal pelo financiamento
de sempre aí, do meu mestrado, doutorado agora de novo, e a CAPES pela Bolsa. Vamos lá. Então, esse trabalho, ele principalmente envolve a coloração de plumagem. Sinto que não vou conseguir falar tanto dos vetores, que acho que subiu algumas perguntas em relação aos vetores. Esse trabalho tem um enfoque um pouco diferente, não é atração de vetor, é só na probabilidade de infecção, mas indiretamente a gente trata de vetor também. Mas vou tratar basicamente da coloração de plumagem, né? A coloração de plumagem, ela, como a gente está vendo aqui nesse bichinho aqui, nessa também foi capturado lá no Cerrado, foi durante o meu mestrado. A gente vê que tem essa parte amarelada, tem outras partes do corpo que toda essa região do corpo, ela é formada por diversos tipos de coloração, né? E tem basicamente dois tipos de coloração que a gente consegue encontrar em aves, assim, em linhas gerais, né? Que são as cores estruturais, que não vou comentar hoje, mas que trabalho também com cores estruturais, que tem a ver com uma organização da microestrutura da pena e o relance que ela tem com contato com o ambiente, seja com poeira, seja com contato da luz, mas é um arranjo um pouco mais fino do que simplesmente essa medida que a gente vai fazer hoje. E os pigmentos, aí tem grandes grupos, dois principais, que é a melanina e os carotenoides. E hoje a gente vai focar principalmente nos carotenoides, né? Os carotenoides, eles não são produzidos pelas aves, né? Eles são produzidos por outros organismos, como as bactérias, está escrito errado aqui, ó. As bactérias, as plantas, os fungos, os anfíbios, as algas são os grandes produtores dos carotenoides. E as aves têm que adquirir esse carotenoide através da dieta. E essa é uma pista importante para a gente entender todos os passos daqui para frente, né? Que elas não conseguem produzir, elas têm que ir atrás do carotenoide para então conseguir produzir essa coloração. Os carotenoides vão basicamente dar essa coloração amarelada, como a gente está vendo nesse animal, mas também vão dar colorações como o vermelho e o alaranjado. Tem outros tipos de combinações que podem gerar outras colorações, mas essas são as três principais. E a coloração, ela é extremamente importante aí para as aves, porque as aves são bichos extremamente visuais. Então, seja para sobrepujar a presença de um predador, ou seja para comunicar entre outros indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes, como, por exemplo, para a seleção sexual, para a comunicação, para a seleção sexual, ela é extremamente importante. Tem esse videozinho aqui que, atualmente, o laboratório que eu faço parte aqui na UFPR, no Laboratório de Ecologia Comportamental e Ornitologia da Lilian Mânica, eles trabalham com essa espécie e trabalham com coloração e outros tipos de partes do comportamento que são importantíssimos para a comunicação. Vou mostrar só um pedacinho. Isso aqui é o Cheiroschiphia caudata, é um piprídeo, mas que ele faz uma dança, um display bem interessante. Olha só, além do fator da coloração, a gente vê também que tem outras estruturas de comunicação, né? Mas a gente acredita que uma dessas estruturas importantes para a seleção sexual, aí, nesse caso, é a coloração. Então, a coloração ela é importantíssima para a comunicação em aves, né? E seja para selecionar sexualmente, no caso das fêmeas, seja para dominação de território, e por aí vai. Além disso, além de ser importante para esse tipo de questão, a coloração ela tem sido bastante relacionada ou envolvida com a imunidade. Como assim a coloração está sendo envolvida? Não é bem a coloração, e sim os componentes ativos dessa coloração, que no caso aqui são os carotenoides. Os carotenoides eles têm sido bastante relacionados, principalmente com o sistema imune, com a imunidade, né? Tem diversos trabalhos no mundo todo trabalhando em relação a isso, considerando já o sistema imune e a relação com o carotenoide, principalmente com o sistema humoral e tal. E esse trabalho, por exemplo, aqui do Horak, que é um trabalho bastante importante, que trabalha sobre essa questão da plumagem e dos carotenoides, ela reflete
a infecção por parasitas, eles têm uma métrica bastante interessante dentro do artigo que é em relação à imunidade. Então, aquelas aves que tinham uma plumagem menos conspícua, e essa expressão aqui a gente vai ver daqui a pouquinho o que significa, ela era uma coisinha mais apagada, vamos dizer assim, nas aves parasitadas. A gente já vai comentar, mas praticamente muitos plateias até de biólogos, quando a gente fala, quando eu vou apresentar algum trabalho, dar alguma palestra, essa fotinha sempre causa algum espanto. Mas, além da comunicação entre as aves, a coloração, principalmente o carotenoide, ela é importante também para a resposta imune. Então, a gente chega nesse cenário de que o carotenoide ele tem uma importância múltipla em vários fatores, em várias posições dentro do organismo, principalmente fisiologicamente falando, que aqui eu coloquei como se fosse uma balança, né? A gente vai entender, talvez para os ecólogos de plantão, isso seja bastante comum. Talvez não para outras pessoas que não trabalham com ecologia. Então, a gente tem, de um lado, assim, a coloração e do outro, o sistema imune, em que a coloração ela é importante, em que o carotenoide ele é importante. Então, por um lado, o carotenoide vai ser importante porque ele vai neutralizar os subprodutos do processo de oxidação, ou seja, importante para o sistema imune, principalmente com a presença de parasitos e por aí vai. Mas, por outra, a coloração também, o carotenoide também é importante para a coloração, para a comunicação e a camuflagem, como aquele vídeo que a gente viu feito aqui no Paraná. Então, isso é o que a gente chama de trade-off. Então, quando o indivíduo ele ingere um carotenoide, não conscientemente, mas ele precisa definir se esse carotenoide ele vai majoritariamente para o sistema imune, para legalizar alguma questão que está sendo importante naquele momento, ou vai para a coloração. Aqui, não necessariamente são só esses dois passos que os carotenoides são importantes, tem outras funções fisiológicas, mas agrega ainda mais valor para esse trade-off que a gente tanto chama dentro da ecologia, que é essa questão de definir para onde vai o recurso. Então, isso para o carotenoide é bastante importante. Então, muitos fatores, igual eu falei agora há pouco, pode afetar nesse trade-off, né? Principalmente pelo lado do sistema imune, e um deles são os hemosporídeos, né? Os parasitos causadores de malária viária. Aí. Nesse caso aqui, a gente tem um indivíduo de Nemose pileata, foi um hemoproteus que a gente encontrou. São parasitos aí apicomplexos, eles têm um ciclo bastante interessante, eles dependem, né, dos vetores para poder encontrar os hospedeiros de aves, né? Então, são vários os fatores que a gente precisa levar em consideração quando a gente trabalha com parasitos causadores de malária. Mas são parasitos e eles afetam vários tecidos. Um deles é o tecido sanguíneo. Eles entram dentro do eritrócito. O eritrócito de aves, lembrando, é nucleado. E não só o eritrócito, mas basicamente o eritrócito que a gente consegue encontrar os plasmódios, hemoproteus, são bastante comuns, né? A gente encontra em aves aí desde do Havaí, aqui na Amazônia, no Brasil, pessoal na Europa, na China, na Austrália, na África, tem bastante gente trabalhando com parasitos causadores de malária, ou seja, é uma doença cosmopolita para as aves, diferentemente para mamíferos, né? Em alguns grupos de mamíferos. Então, vocês vão perceber que algumas partes são em inglês, que eu adaptei isso de uma apresentação que eu fiz para adaptar para o público e tentar trazer um pouco mais de informações, mas pode desconsiderar. Então, o grande objetivo desse trabalho aqui foi testar essa hipótese aqui, que era a coloração da plumagem, ela pode predizer a ocorrência de parasitos causadores de malária. A gente predizia também, então, que uma coloração menos conspícua seria explicada por explicaria uma maior probabilidade de infecção por parasitos causadores de malária. O que os trabalhos em geral fazem, né? Que é o que um importante trabalho do Poulan, que ele trabalha, né? Que ele fala dessa relação de causa e efeito entre parasitos, né? São parasitos que estão parasitados
que eles vão desenvolver sistemas fisiológicos depreciativos, ou são porque tem sistemas fisiológicos depreciativos que eles vão ter maior probabilidade de infecção? Isso, na realidade, é um círculo de causa e efeito difícil de explicar, a não ser que a gente leve em consideração um amplo desenvolvimento das aves, a gente acompanha ao longo do tempo, não tire só um retrato do meio ambiente para poder analisar. Se a gente faz isso ao longo do tempo, a gente consegue, talvez, furar esse ciclo. Em geral, o que as pessoas fazem é que o parasito causa algum efeito dentro de um hospedeiro. Não foi o que a gente tentou fazer aqui. A gente queria tentar ver se a probabilidade de estar infectado ela era explicada pela coloração, como se fosse um momento diagnóstico para poder ver, medindo espectrofotometricamente a plumagem de aves, a gente teria uma grande probabilidade de chance de dizer que aquele indivíduo estava passando por um processo imune deficitário ou com a presença de algum parasita. Então, essa é a hipótese que a gente estava testando, diferente do que a maioria dos estudos fazem, que gera essa causa, parasitas causando efeito em determinados estratos fisiológicos. Aqui não, a gente quer saber o contrário. Os objetivos, eu vou detalhar um pouquinho mais das hipóteses, mas é importante só saber um pouquinho do sistema visual de aves. As aves, elas têm 4 células na retina, um pouco diferente do nosso, que é tricromático. As aves são tetracromáticos, o que faz com que, quando a gente lide com coloração, a gente tenha que transformar esse ambiente que a gente está lidando com cor, que é uma métrica que a gente pode usar para qualquer coisa, mas para fazer sentido num sistema biológico, a gente tem que criar um modelo biológico para alicerçar esse modelo para fazer mais sentido para as aves. Então, tem esse modelo, foi criado esse tetraedro foi pela Mary Stoddard, que hoje é professora em Princeton. Ela desenvolveu vários modelos, mas que ele foi desenvolvido basicamente num trabalho na década de 80 por 2 pesquisadores bastante importantes, que é o Vorobiev e o Osório, que criaram esses modelos, que desenvolveram muito esses modelos, principalmente para a gente conseguir atuar nessa área hoje. No final das contas, assim, para deixar essa história um pouco menos complexa, o que a gente faz é transformar uma métrica de coloração e trazer para um sistema visual de aves, para que faça sentido o que a gente está trabalhando, o que a gente vai trabalhar para as aves e não só para o nosso olhar, já que a gente enxerga com 3 células na retina e as aves enxergam com 4 células na retina. Então, o que a gente faz é uma adaptação desse modelo para fazer mais sentido para as aves. Só um pouco das métricas do que a gente usou aqui. Tem 3 principais variáveis que a gente analisa, que é esse Rzinho aqui. Esse é o centro acromático, é como se não tivesse coloração, e ele vai em direção para algum dos pontos, dependendo da coloração que a ave pode adquirir. Então, essa é uma das variáveis que ela indica saturação, a força da cor, e aqui o padrão longitudinal e latitudinal desse vetor é o que a gente chama de matiz. E são essas 2 variáveis, com esses 2 componentes, latitude e longitude da matiz e a saturação, que é o comprimento desse vetor, que a gente utiliza dentro desse trabalho. Então, na realidade, esse R e esse tetazinho aqui são só variáveis que a gente inclui dentro de um modelo de coloração de aves para adaptar para as aves e não só considerar nós como não só considerar o sistema visual de humanos, por exemplo, tricromático e tal. Então, a gente tem várias testes de hipótese, a gente utilizou essas variáveis, né? Então, a nossa hipótese ela é dependente da variável que a gente está analisando, porque cada variável ela indica uma coisa diferente. Eu vou comentar um pouco sobre o croma e a reflexão ultravioleta, mas cada uma dessas variáveis ela tem um significado biológico. Por exemplo, o croma do carotenoide, que a gente mede espectrofotometricamente, ele é um proxy da quantidade de carotenoide que foi depositado na pena, sem, no entanto, a gente ter que retirar uma pena e fazer um ensaio laboratorial para poder, de fato, quantificar o quanto de carotenoide tem nessa pena. Então, a gente tem uma métrica aqui para medir o quanto de carotenoide foi depositado nas penas, e a gente predizia que indivíduos, aves parasitadas, elas teriam menor croma do carotenoide, porque elas depositariam menos carotenoide na plumagem e sim direcionando mais carotenoide para o sistema imune.
Contrapartida, o UV, que é muito estudado aí para quem, principalmente analisa coloração no sistema de seleção de parceiros e tal, comportamento cru aqui, é bastante utilizado. Essa reflectância no UV é simplesmente o pico de ultravioleta, que essa talvez seja a grande diferença do modelo aviário, que elas também abarcam a parte ultravioleta do espectro de luz. E ela tem muito a ver com a cor estrutural, que eu disse que eu não ia comentar hoje, mas é um sinal honesto da condição corporal do indivíduo, do status de saúde. Então, a hipótese aqui é que a gente teria que as aves infectadas elas teriam um menor pico de ultravioleta, certo? Que elas teriam um status de saúde um pouco menor quando comparados a indivíduos não parasitados. A saturação, que nada mais é do que aquele vetor, ela define a pureza da cor. É o quanto que o indivíduo consegue ter para encontrar o carotenoide no seu ambiente natural. A gente também achava que poderia ter uma inversão aqui, né, que indivíduos parasitados eles teriam uma menor saturação, certo? E a matiz, que são esses dois componentes, longitudinal e latitudinal aqui no tetraedro, elas estão diretamente relacionadas com a composição da cor, que ela pode ter diferentes composições. É por isso que a cor é tão complexa. Então, ela pode ter diferentes composições. E a gente acreditava que essa variável também seria importante, porque as aves infectadas elas teriam essas angulações bastante diferentes. Aqui foi difícil a gente predizer se seria menor ou maior, porque isso quase nunca é considerado essa partição dos ângulos, mas que seria principalmente relacionados à capacidade de forrageamento das aves, porque tem diferentes componentes. Então, se ela tem diferentes componentes que ela precisa ir atrás para poder formar uma coloração, então ela tem que ter uma capacidade de forrageamento alta para ir atrás de diversos componentes que estão dispostos no ambiente natural. Então, as nossas hipóteses estão relacionadas a cada variável diferente. Vocês vão me ver falando dessas 4. Croma do carotenoide, que é o quanto de carotenoide tem depositado na pena. O UV, que é o pico de ultravioleta, lembrando que aves também pegam a parte do ultravioleta. A saturação, que nada mais é o comprimento do vetor. E a matiz, que nada mais é do que a diferença longitudinal e latitudinal daquele vetor dentro do modelo de visão em cores de aves. Pode parecer meio obtuso agora, meio físico o trabalho, mas é isso mesmo. A gente tem que entender um pouco do modelo para poder passar a entender os resultados depois, né? Então, os objetos de estudo foram esses bichos lindos aqui, são as aves, e tem principalmente Helena chiriquensis, né? Myotlipes culicivorus, e aqui o tico-tico-rei, Coryphospingus cuculatus. São 3 essa aqui, a Helena chiriquensis principalmente, muito fácil de encontrar lá no Cerrado, mas são 3 aves bastante abundantes lá, que a gente consegue encontrar com muita facilidade, né? A área de estudo, para quem tem gente de várias partes do país, né? Eu estou aqui no Paraná, quase no litoral, mas ela foi feita aqui no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, no município de Uberlândia, em uma reserva chamada do Clube de Caça e Pesca Itororó. É uma reserva bem grande, assim, para os padrões lá em Uberlândia, que é muita região de soja e produção agrícola. Então, é uma reserva muito bem cuidada lá. Tem região de vereda, que é uma região de proteção permanente dentro do cerrado, né, que tem parte do solo alagadiço, que é o que a gente está vendo aqui, essa formação dessas palmeiras e tal. Mas é uma área bem grande, 640 hectares. Tem uma diversidade de aves lá. É um ambiente que muita gente lá da Universidade Federal de Berlândia, Universidade Federal de Goiás, até a Universidade Federal de Minas Gerais e outras universidades dentro de Minas Gerais vão lá fazer pesquisa. Tem uma região bem interessante lá, né? Clima tropical, típico de cerrado, né? E tem dominação principalmente do cerrado sentido restrito. Cerrado sentido restrito nada mais é do que o cerrado é um bioma bem amplo, né? Ele tem várias fitofisionomias, né? Assim como todos os outros biomas do Brasil. E o cerrado sentido restrito é o que a gente chama de savana mesmo, que são aquelas árvores espaçadas sobre um cobertor verde graminoso. Essa é a definição de savana.
Então, por isso que a gente não pode chamar o bioma cerrado de savana, mas a gente pode chamar a fitofisionomia cerrada, no sentido restrito de savana, porque é isso que ela é. Mas tomar cuidado com essas delimitações. O que a gente fez? A gente, então, abriu várias redes de neblina, acho que quase a maior parte de vocês aí já deve ter trabalhado com as redes de neblina. Então, são essas redezinhas assim, que elas têm alguns bolsos, né? E a gente pega simplesmente nessas trilhas que a gente abre dentro do mato e tal. Aqui é uma área de cerradão, para as pessoas acham que Cerrado não tem floresta, tem regiões florestais aí, né? Essa aqui é uma área de cerradão, que é tipicamente de floresta, mas com algumas espécies aí da fitofisionomia de cerrado sentido restrito, como o piqui e por aí vai. A gente abre nessas regiões, quando a ave vem, ela vem voando aqui, ela simplesmente cai nesse bolsão, e aí eu vou lá, extraio a ave, e depois a gente anilha. A gente coloca o anelzinho do CEMAV, né? Sou anilhador sênior aqui do CEMAV IBAMA, sou anilhador, já trabalho com aves há bastante tempo, então é uma tarefa que você tem que tomar bastante cuidado, tem que manipular o bicho com bastante cautela. Costumo ser bastante conservador quando se trata da vida do bicho, para que seja bastante aqui sou anilhando outro bicho, aqui é um falconiforme, não tem nada a ver, mas só para mostrar as diferentes técnicas que a gente pode ter para anilhar um bicho diferente, com bico forte, com garra forte. Mas a gente fez esse trabalho, então, de fevereiro a abril de 2016, lá naquela reserva. Abri a rede de segunda a sexta, 5 horas da manhã e fechava meio-dia. 40 deu mais ou menos aí 40 dias de coleta, né? Totalizando aí 200 horas de esforço, 280 horas de esforço. A gente cumpriu todos as diretrizes aí do CEMAV, do IBAMA, né? E quando a gente capturava, a gente fazia várias coisas com o bicho, né? Além de anilhar para marcar, para saber que eu já tinha capturado aquele bicho, a gente coletava o peso, a gente media o comprimento do tarso e da asa, para poder fazer os relatórios aí do IBAMA, e coletava um pouquinho das penas do peito logo abaixo da fúrcula e um pouco de sangue da veia braquial. Vou mostrar como é que a gente faz. Aqui tem um pitiguari, né? Então, caía qualquer tipo de bicho na rede, não necessariamente eu utilizei todos na minha análise, né? Mas tem um pitiguari, um bichão com bico bem potente aí, né? Quem captura, né, sabe que é bem complicado trabalhar com esse bicho. E acho que no meu último dia de campo caiu 12 pitiguaris, assim, no último dia foi bastante complicado, assim, né? Para fechar com chave de ouro, né? Ou não. 12 pitiguari para processar, assim, foi bastante difícil, né? Então, essa foto foi do último dia aí, né? Então, a gente coleta o sangue da veia braquial, né? A gente tem essa veinha aqui, a gente dá uma punção e depois usa um capilar heparinizado para poder coletar o sangue por capilaridade. Fiz 3 lâminas por indivíduo, né? E todas as lâminas eram fixadas no campo, a gente usou metanol e depois no laboratório, no mesmo dia, a gente coloria usando o GIMSA, né? Então tá aqui o resultado, assim, a gente primeiro fixava o sangue lá na casinha, tinha uma casinha lá, então, aí a gente fixava lá no campo mesmo e depois eu levava tudo lá para o laboratório onde a gente corava tudo. E basicamente a gente seguia esse processo para todos. Então um indivíduo tinha sempre 3 lâminas lá, né? Depois a gente analisou essas lâminas aí num microscópio com uma câmera acoplada, né, para poder tirar fotos aí dos parasitas. E a gente contou todos os parasitas que estavam, todos os indivíduos que tinham parasitas, tiramos foto e tal, para deixar registrado. Já vou dizer o que a gente considerou como indivíduo positivo. Fora isso, a gente também, além de usar o sangue para poder fazer o esfregaço de lâmina lá, né, a gente também pegava um pouquinho, guardava em etanol
para poder fazer o PCR. A gente fez o PCR com parceria com a professora Érica Braga, do Laboratório de Malária, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, né, com o Chiquinho também estava lá. A gente, então, fez o PCR de todas as amostras e tal, e todo o procedimento, para quem faz o PCR, a gente corre o gel, né, todo o procedimento com as duas sequências do PCR aí, da Fallon e da Helgren, são bastante típicos aqui que a gente faz na América do Sul para poder analisar a presença de Plasmodium hemioproteus, né? PCR, na verdade, o que é só a gente pega um pedacinho do material genético de algum bicho, multiplica um monte de vezes para depois para facilitar no momento futuro a gente ter maior probabilidade de identificar, né? Então a gente considerou como resultado positivo os indivíduos positivos no PCR e na microscopia. Então cruzamos dois resultados. Apesar de microscopia ser bastante difícil, é penoso, né? Tem que analisar todas as lâminas. A gente analisou, né, 100 campos por lâmina, 3 lâminas por indivíduo. Então, a gente conseguiu casar essas duas informações para considerar um indivíduo positivo. E em campo, a gente media as penas, a gente coletava as penas. Hoje em dia eu faço um pouco diferente. Esse protocolo era uma coisa um pouco diferente que a gente fazia na época. A gente coletava as penas. E em campo, a gente usava um espectrofotômetro que a gente não estava conseguindo levar em campo. Apesar dele ser portátil, a gente não estava conseguindo levar em campo. Hoje, no Brasil, são poucos os laboratórios que têm um espectrofotômetro portátil. Acho que a professora Marina, lá do INPA, né, tem, a Uberlândia tem, na UNB, são bem poucos assim, os laboratórios que têm, não me recordo de todos, assim, mas então, era no intuito para facilitar de se levar em campo fazer essa medição lá, mas a gente não conseguiu, a gente tinha que fazer a coleta da pena e para depois medir lá. Então, a gente guardava dentro de um envelope com papel alumínio para não entrar nenhuma luz, e lá a gente fazia a medição do espectrofotômetro. Aí, o que a gente fazia? O espectrofotômetro ele media entre 180 nanômetros até mais de 800. A gente cortou, a gente só analisa de 300 até os 700 nanômetros, que é o espectro visual para aves. E a gente usou o pacote PAVO no software R, né, para poder gerar os modelos de coloração. Aí essa aqui é uma curva de reflectância. Então, sempre que a gente faz a medida lá, a gente faz alguns códigos assim no programa para poder gerar essa curva de reflectância. Isso aqui é a variável cor em si, ela ainda não está dentro de um modelo do espectro visual. Então aqui a gente tem algumas coisas que a gente vai utilizar para poder calcular algumas das variáveis, mas por si só ainda não é o modelo de visual. Aí sim a gente faz mais alguns códigos dentro desse pacote lá no R e a gente produz o modelo de sistema visual em aves. Aqui é o de eu usei só para fazer essa apresentação aqui, que é de um bem-TV, que tinha pouquinho indivíduo, assim, mas só para mostrar aqui mostrando o R, né, que é a direção do vetor. Então, o vetor, esse aqui está bem próximo do ponto do acromático, esse aqui já está um pouquinho mais distante, e por aí esse aqui está bem mais distante. Então, esse aqui é de um bem-TV, você vê que tem bastante variação individual, né, coisa que muita gente não esperava. E aqui, a variação aqui na latitude e na longitude é o que a gente chama de matiz, e a gente também mediu esses ângulos aqui para poder fazer as análises. Então, a gente pega isso, usa o pacote R, faz uma sequência de programação lá para poder gerar esses dados. E aqui nessa curva de reflectância, a gente pega alguns dados para fazer essa equação simples aqui. Essa equação simples é o croma do carotenoide, que é o estimador espectrofotométrico da concentração real de carotenoide em cada indivíduo. A gente simplesmente pega o pico daqui, pico do 700, o pico do 450, e divide pelo pico do 700 de novo, e a gente tem aí o croma do carotenoide. E aqui é o pico do ultravioleta, é o ponto mais alto dentro do espectro do ultravioleta. Então, essas duas variáveis a gente também utilizou fora as duas variáveis, os dois componentes da matiz e o componente da saturação dentro do modelo de divisão em cores. Então, a gente usou essas variáveis aqui para poder analisar. E o que a gente fez? A gente rodou um modelo linear generalizado misto, porque a gente
entende que a identidade da espécie ela poderia causar um efeito não desejado dentro do modelo. Depois a gente vai ver como que a gente mediu a diferença entre as espécies, mas aqui a gente não queria ver a diferença entre as espécies, então a gente colocou ela como uma variável randômica, senão a gente teria uma curva para cada espécie, não era isso que a gente queria. E a nossa variável resposta era a presença ou ausência do parasito, lembrando de novo que o que a gente considerou como positivo foi tanto na microscopia quanto no PCR. E a gente cruzou aí com as variáveis de saturação, né? As variáveis de coloração, que são as nossas explicativas, a matiz, a saturação, o V, o croma do carotenoide. Lembrando que a matiz tinha dois componentes, né? E testou para os pressupostos tudo certinho, né, de colinearidade entre as variáveis explicativas e tudo mais. E depois a gente pegou essas variáveis significativas e rodou um PCA entre infectado e não infectado, só para ver qual que era a espécie que tinha a maior diferença, para aí sim a gente poder identificar qual dessas espécies tinha o ápice dessa diferença e qual delas não tinha essa diferença, certo? Então, qual que foram os resultados, assim, né? Como a gente capturou um monte de indivíduos, assim, a gente capturou um monte de espécies, a gente teve, no final das contas, 13 espécies de aves capturadas lá, todas anilhadas, e a gente utilizou as que tinham coloração por carotenoide, a Helena shirikensis bem apagadinha, né? O Coryphoscingus cuculatus, que é 26, que a gente conseguiu 26, o Myotlipes flaveola, não culicíferos, culicíferos aqui é da Mata Atlântica. Tinha 20 indivíduos e a gente também usou a Helena shirikensis aqui. Tinha outros indivíduos que a gente também tinha bastante, mas a gente não entrou na análise por motivos diversos, seja porque não tinha coloração por carotenoide, seja por ter outros tipos de pigmentos lá. E aqui está, em cada variável, em cada espécie, as variáveis, a média de variáveis para cada espécie. Então, para o Myotlipes flaveola, a gente tem o principal saturação, que teve maior pico de saturação, média de saturação, teve a maior média de croma do carotenoide, teve o pico máximo de ultravioleta, e a matiz foi um pouco parecida entre elas, mas a menor, a maior de fato foi no Myotlipes flaveola, assim, mas não foi num outro componente da matiz, certo? Beleza. E aí a gente então, 13 famílias de aves, 54 indivíduos positivos de 148, a gente vai discutir sobre as populações aqui que a gente estava estudando. E a gente encontrou nos nossos modelos lineares generalizados mistos que a saturação e o croma do carotenoide explicaram a probabilidade de um indivíduo estar infectado ou não. Então, aqui a gente tem que a diferença entre infectado e não infectado para o croma do carotenoide, para a saturação, foram os principais que explicaram a probabilidade de um indivíduo estar infectado. Contrapartida, quando a gente viu os resultados da PCA, a gente viu que que estavam menos sobrepostas foi para Coryphoscingus cuculatus, que era a nossa única espécie com dimorfismo sexual aparente, né? Mas que os dois eixos foram totalmente explicados, 100% explicados dentro dessa PCA. Então, são os dois principais resultados, que o croma e a saturação explicaram a probabilidade de um indivíduo estar infectado e que o Coryphoscingus cuculatus ele teve a maior diferença quando comparando indivíduo infectado e não infectado. Então, chegando aqui na parte da discussão, qualquer coisa me para aí, viu, Lúcio, se eu falar demais. Tranquilo. Então, a gente tem aqui na parte da discussão aqui que os indivíduos infectados, a gente acredita aí, né, os indivíduos infectados, eles tiveram deposição de carotenoides, croma do carotenoide, menor quando comparados com os indivíduos não infectados. Por quê? Assim, então, tem alguns trabalhos que encontraram coisas semelhantes, por exemplo, esse do Browner, que estudou esse House Finch, se eu não me engano. Purple Finch, acho que tem um
um pouco de vermelho nas coberteiras, nas grandes coberteiras também, são os machos parasitados. Eles tiveram menor deposição de carotenoide. Eles não utilizaram propriamente o nosso proxy, né, a nossa aproximação de carotenoide, mas eles encontraram mesmos resultados medindo em ensaios laboratoriais durante a muda lá. Então, eles acompanharam o indivíduo em cativeiro e tal para poder fazer isso. O que a gente acredita é que os indivíduos eles podem de fato ter esse trade-off, eles podem trocar um investimento em coloração e direcionar para a produção da resposta imune. É isso que a gente acredita que tenha explicado esse resultado do croma do carotenoide, porque tem menos carotenoide na coloração, mas provavelmente tem mais carotenoides para a resposta imune, já que esses indivíduos tinham uma maior probabilidade de estar parasitado pelos parasitas causadores de malária, nas 3 espécies disso, né? Já a saturação, ela mostrou a mesma direção, né? Os indivíduos infectados, eles também tiveram a menor saturação. E aqui a gente entrou em alguns conflitos, assim, no artigo a gente discorre um pouquinho sobre isso. A gente acredita, talvez, que esses indivíduos eles tiveram uma menor disponibilidade de carotenoides para eles. É difícil a gente poder dizer que eles têm uma menor capacidade de forrageamento, como de início a gente supôs. É difícil porque a gente exatamente não mediu. Está um pouco indiretamente indicando isso, né? Mas talvez a gente não possa bater o martelo e dizer que indivíduos que tiveram menor saturação tiveram porque tem uma menor capacidade de forrageamento. Talvez não seja esse o caso, mas que tiveram menor disponibilidade de carotenoides por diversos motivos. Talvez pela capacidade de forrageamento, mas não dá para dizer exatamente que foi esse o caso. Mas que tiveram menos carotenoides disponíveis para poder, de fato, traduzir isso em coloração, né? E um resultado bastante interessante que a gente teve, né, que a nossa espécie, a única espécie sexualmente dimórfica, que foi o Coryphospingus cuculatus, que hoje é um traupídeo, né, ele teve a maior diferença entre os indivíduos infectados e não infectados, né? E a gente acredita que essa maior diferença, ela tem a ver também com os custos relacionados à biotransformação. O que é isso? A maior parte disponível dos carotenoides no ambiente, elas são principalmente carotenoides amarelos. E os organismos que fazem a utilização de carotenoides em outras cores, eles têm menor abundância outros carotenoides, como vermelho e por aí vai. Então, eles têm que passar por um processo de transformação desse carotenoide dentro do seu próprio organismo. E a gente acredita que esse custo extra é, de fato, uma explicação importante para gerar essa maior dissidência nessa espécie sexualmente dimórfica, para explicar o porquê que eles tiveram uma relação ainda mais pronunciada em relação tanto à saturação quanto ao croma do carotenoide. Como a gente não teve fêmea também medida com os carotenoides, eu só capturei machos e a gente não sexou os outras espécies, né? Eu vou conversar que isso pode ser uma questão importante. Mas, de fato, a gente foi um dos primeiros trabalhos a mostrar a diferença em espécies menos conspícuas. Em geral, o pessoal só trabalharia, por exemplo, com Coryphospingus cuculatus. Nesse caso, a gente mostrou que esse também é o caso para a Helena shirikensis, que é uma espécie menos conspícua, mais apagadinha. E outra espécie, por exemplo, sem dimorfismo sexual, mas bastante conspícua, como, por exemplo, o Myotliplis flavellus, né? A gente não encontrou uma relação com o UV, que é bastante importante, como eu disse lá na introdução para a seleção de parceiros, e é bem provável, assim, porque, como eu mostrei naquele vídeo, a seleção de parceiro ela não é só o UV, ela tem outros fatores envolvidos também, né? De comportamentais e por aí vai. Então, deve haver outros fatores fisiológicos associados a essa variação do UV, que não só a presença de parasitos, né? Isso é uma coisa bastante importante se levar em consideração quando a gente tenta acertar no alvo com alguma variável, né? E a matiz a gente também não encontrou relação, e isso é uma coisa bastante importante, um dos pontos fracos do nosso trabalho, que é que os machos e as fêmeas, elas tendem a ter diferentes matizes, né? Os machos tendem a ter um comprimento de onda menor que o das fêmeas. E como a gente não conseguiu sexar as espécies que não eram sexualmente dimórficas e não tinha dado do Coryphospingus cuculatus para as fêmeas, só para os machos,
mas todos os indivíduos eram adultos, né? Isso pode ter um pouco mascarado essa relação da matiz. Talvez se a gente tivesse feito isso, e a gente sugere que os estudos que sigam para fazer a mesma abordagem, que levem em consideração a sexagem como um importante mecanismo desse processo. Se a espécie não for sexualmente dimórfica, é importante sexar isso molecularmente. Certo? E comparado com outros estudos, tem vários estudos aí com hemosporídeos aí espalhados pelo Brasil, prevalência de 56% foi alta, a prevalência na região ali girou de 10% a 49%, tem um mais próximo que foi, acho que perto de 50 e pouco também, lá da UFMG, né? Isso é uma coisa bastante interessante aí para o pessoal que trabalha com vetor, porque isso tem a ver com os vetores, né? A distribuição dos vetores é uma doença, é um patógeno bastante interessante que tem outros hospedeiros relacionados, então a distribuição do vetor e levar em consideração a incerteza sobre a distribuição desse vetor também é importante quando a gente leva em consideração essas doenças que levam tanto os vetores quanto hospedeiros intermediários. Então, concluindo um pouquinho esse trabalho que a gente fez aí no meu mestrado, ele suportou a hipótese, né, de que a coloração ela prediz de fato a ocorrência de parasitas causadores de malária, tanto para espécies conspícuas, olha a Helene ali no meio, quanto para espécies não conspícuas, que são bastante espécies conspícuas, no caso do Coryphospinus cuculatus e do Euthlypis flaveolus, e não conspícuas como a Helene, que está ali no meio. A gente contou para as duas. Sendo que foi mais forte dentro do Coryphospinus cuculatus, que deve passar por um processo de biotransformação, né? É importante para levar isso em consideração, que é um gasto de energia extra para a produção da coloração, né? Então, a gente acredita que esse seja o caso, porque os indivíduos devem trocar, investir em coloração para investir em resposta imune contra a presença dos parasitos. E como uma frase de efeito, conclusão, né, que a gente tem, os parasitas são importantes para influenciar os pseudófilos fisiológicos em aves silvestres, né? É uma região periurbana da região de Uberlândia, né? Uma cidade grande do estado de Minas Gerais. Então, a gente mostrou que as aves silvestres, a relação dos parasitas são importantes para a gente levar em consideração quando a gente está lidando com essas trocas fisiológicas nos organismos, né? Certo, então agradeço aí todos os coautores, né, principalmente aí os financiadores também, o LES, que é o Laboratório de Ecologia Comportamental e Interações, do Kleber. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, pode continuar, Vitor. CAPES aí na Bolsa, Sociedade de Comportamento Animal, pelo financiamento aí, mestrado, contínuo financiamento doutorado, pela Malaria RCN também, pelos financiamentos ao longo do mestrado, e o Ciência Sem Fronteira, que só saiu a parceria aí com a Letícia e hoje, atualmente, com o Riclips, por causa do Ciência Sem Fronteira. E o que eu faço hoje em dia, assim? Só um adendo, né? O que eu tenho feito? Sou... E de fora. Tá com alguém com o áudio ligado aí. Então, o que eu faço hoje, assim, eu tento dividir o meu doutorado em 3 principais capítulos, né? Tem um estudo de caso e tem 2 principais capítulos, que o primeiro eu quero tentar entender o que gera a especialização de parasitos, né? Quais são os aspectos importantes dentro da história de vida dos hospedeiros que leva com que os parasitos causadores de malária aviária possam se tornar especialistas ou generalistas, né? E para isso a gente também leva em consideração o modelo de nicho climático, a gente também leva em consideração a filogenia dos parasitos, fazemos uma análise cofilogenética, abordagens bastante interessantes para poder entender o que de fato está influenciando tanto mais próximo dos terminais dos parasitos, quanto mais basalmente dentro da filogenia dos parasitos, o que influencia na especialização parasitária. E num segundo capítulo, nessa abordagem de coloração, né, a gente está tentando entender o que gera o que gerou ao longo do processo evolutivo a diversidade de colorações de uma família bastante parasitada nas Américas. Esses são os pontos distribuídos de coleta. Tem desde lá da América do Norte até a América do Sul, bastante concentrado aqui no Brasil, claro, mas tem em outros trabalhos também.
A gente ainda vai incluir alguns ali nos Andes do Peru e na Bolívia também a gente vai conseguir alguns dados. E esse trabalho ele tenta entender algumas métricas de coloração, principalmente o dimorfismo sexual, a complexidade de coloração e especificamente alguns sítios de coloração na plumagem de aves, o que está influenciando evolutivamente o que explica evolutivamente a ocorrência dessas variáveis, né? Então a gente tem várias coisas, né? A própria história de vida dos hospedeiros a gente leva em consideração, a história climática, né? Então o nicho climático, e além disso os parasitos. E aí a gente introduziu a ideia do primeiro capítulo da especialização parasitária, né? Então a gente é uma pista que a especialização parasitária ela seja importante aí para explicar, ou a generalização parasitária para explicar a evolução de algumas características secundárias em aves. E num terceiro capítulo é bastante relacionado aí, fiz coletas aqui no Paraná, já não faço mais. Vamos ver se sair, né? Recentemente eu consegui uma boa sanduíche, mas por causa do coronavírus tivemos que foi congelado ainda. Vamos ver se até o final do ano vai sair, que é o que eu vou fazer as análises para esse terceiro capítulo, que ele tenta relacionar aí principalmente coloração, parasitos e estresse, talvez uma coisa mais aplicada a um estudo de caso lá, não tentar entender a evolução, mas um estudo de caso que de fato influencia aí na coloração, né? Mas é isso. Tem aqui meu e-mail, né? Estou aqui atualmente na Universidade Federal do Paraná, mas meu e-mail está aí para quem quiser trocar figurinha ou comentar. Qualquer coisa, pode mandar um e-mail que a gente conversa um pouquinho sobre isso. Certo? É isso, Vitor. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Foi muito bacana. Eu vou abrir agora para que os participantes eles possam fazer algumas perguntas para você. Tá. Deixa eu ver. Leane Gondim. Leane, você quer perguntar direto para ele? Pode ser também. Eu particularmente prefiro, né, que vocês falem. Tá aberto. Quer falar para ele, por favor? Leane? Engraçado, não tô vendo. Ah, tá com o microfone fechado. Mas eu consigo ver a pergunta dela aqui. Ela digitou, né? Aham. Foi realizado sorologia e comparação com infecção aguda ou crônica? Talvez possam ser encontrados animais recém-parasitados que não realizaram a troca de penas e possam ainda estar com os níveis de carotenoides normais. Tá. Sim, recém-parasitados que não realizaram a troca de pena. Então, o período que a gente capturou os indivíduos, então eu classifiquei os indivíduos aí quanto à idade em relação à plumagem, né? Eu utilizo aquele sistema do Jared Wolf e do Eric, de 3 letras para considerar a idade de aves, né? Então eu dei idade para todos os indivíduos e só considerei indivíduos adultos, né? Não considerei indivíduos juvenis, formativos, em fase de muda de pena, de muda e não muda adventícia, mas só de muda mesmo. Então não tinha nenhum, né? Tocando as penas para uma plumagem seja para período sexualmente ativo ou não, todos adultos. Mas a gente não fez essa comparação de sorologia, mas tem quase que uma coisa que o pessoal trabalha com parasitas, talvez, é que se a ave está movimentando, ela tem grande chance de estar em infecção crônica. A gente chegou a medir parasitemia das lâminas que a gente analisou, a gente só não considerou isso nos estudos, mas deu bastante baixo. Isso é um indicativo de que seja infecção crônica, mas de fato a gente não mediu sorologia. Mas a parasitemia ela deu um indicativo para isso. Entendi. Eu queria aproveitar a deixa
da Liane é o seguinte, que era se vocês, por exemplo, você teve aquela ave que ela talvez fizesse a biotransformação, aquela avermelhada, não é? E aí eu fiquei pensando, falei, pô, seria legal pegar um bicho só, quer dizer, uma população só e dar uma olhada nela, por exemplo, procurar se existia a relação entre a parasitemia e quantidade de carotenoide, por exemplo, nas penas, né? Para você ver outra relação de efeito. Mas tudo bem que você falou que não era exatamente essa abordagem, né? Não, sim, acho que até de início, assim, quando a gente começou a trocar figurinha, assim, com os dados na mão e tal, tinha as hipóteses já prontas antes de coletar, mas depois quando a gente começou a discutir, a gente pensou também sobre isso, até de fazer só com Coryphospingus cuculatus, uma análise separada, talvez, para fazer o efeito contrário e tentar até atribuir uma relação de causa e efeito. Mas acabamos não fazendo isso, assim, mais pelo escopo do trabalho, assim, mas dá para a gente brincar, assim, com os dados, né, poder ver, de fato, se tem essa relação de causa e efeito, né. Seria interessante, né, porque você pode, é um indicativo interessante para ser mostrado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mariane, quer perguntar alguma coisa? Você que é a nossa malariologista, fisiologista de aves aí? Então, eu gostei bastante do seu trabalho. Eu não sei se o Vitor sabe, eu trabalhei com a Marina, tanto no mestrado quanto no doutorado. Tá. Marina Anciães, né? Inclusive, isso, até o fotômetro dela tá aqui comigo, aqui. Estou me fazendo as medições vocês que raptaram o espectro. Aqui. Olha só. Tá. Eu, no terceiro capítulo da minha tese, eu trabalhei com cor também, só que eu relacionei com hormônio. E a gente tem um outro artigo em andamento que é bem parecido com esse que tu fez, só que ao invés de trabalhar com carotenoide, a gente trabalhou com melanina. Aí a minha primeira pergunta, que eu tenho mais de uma, é por que tu quis trabalhar só com carotenoide e não pensou em em trabalhar com melanina ou com coloração estrutural? Acho que foi mais na época, assim, desconhecimento mesmo. Eu comecei a ser exposto mais com carotenoide e acabei escolhendo carotenoide, assim, até para, não sei, pela influência dos professores, tem uma galera que trabalha com coloração lá na UF, com atração de ave para até vetor e para planta, que aí eles são bem mais ligados com carotenoide. Eu acabei por influência deles, assim, mas hoje no doutorado, assim, eu levo em consideração outras coisas, não levo só carotenoide. Mas foi talvez por falta de informação na época, assim, em 2015, de não levar em consideração, né? Aí, outra coisa, quantas manchas você considerou por indivíduo e como que você fez para escolher qual mancha que você ia medir? Foi sempre abaixo da fúrcula, para todos os indivíduos. Aí essa é outra questão. No artigo a gente também discute que é preciso, eu já faço isso, assim, né, ter uma amostragem do corpo todo e tal, mas é uma das questões que a gente, além da falta de sexagem, essa não amostragem do corpo todo, assim, certamente, talvez, dê um viés, né? Mas foi só abaixo da fúrcula. Sim. Aqui, né? Porque tem essa variação, principalmente depende da espécie, mas tem uma variação na matiz em geral grande, né? Dependendo de onde você mede. E uma coisa, eu fiquei curiosa com o que você está trabalhando agora. Com que família que você está trabalhando? Traupídeo. Traupídeo? Aí, assim, o trabalho ele é limitado pelos dados de parasitos, que a gente tem de espécies de parasitos. A filogenia ela tem quase, acho que 470 espécies, assim, né? Aí de coloração eu tenho dado de tudo, até. Só não temos dado de parasitas para tudo, porque nem todos foram capturados, né? Tem bicho lá, sei lá, que só ocorre numa manchinha lá no Peru que não tem amostragem, assim. Aí, mas a gente tem, tipo, 1/3 da filogenia, a gente tem de análise, então, mas é intraupídeo. Legal. Vou deixar os outros perguntarem também. Já ia zoar a Mariane, falar, a Mariane traupídeo. A Mariane, não,
não, Traupide, não, aquele meu estudo que ele fazer. Fez uma cara de... Não, tô brincando. não, eu acho eles sem graça. Eu não trabalharia com Traupídio porque eles são feios. Olha, tá vendo? Você tá vendo? Pessoal das aves é tudo. Como dizia um amigo meu. Quais são os Traupídeos, Lúcio? Ah, cara. Fala um mais conhecido, pai. O Coryphospinus cuculatus é um Não, traupídeo. nome popular, nome popular. Tico Rei é um traupídeo. Bem TV. Não, esse é tiranídeo. É sem graça. Assim. É e aí? tiranídeo, é? É tiranídeo? Ah, não. Certeza? Traupídeo não, hoje... é traupídeo. Não, Traupídeo. Perdão, eu tô confundindo. Hoje o tizil é traupídeo hoje em dia, parte dos Imberizide. Imberizide eu tô ligado. Parte, assim, é porque mudou em 2016, o pessoal fez uma reviravolta, assim, foi a principal reviravolta em aves, assim, foi em traupídeo. Que zoou todas as filogenias que tinha, assim, até... Azulão ainda é traupídio? Quem? Azulão é o que agora? Não é traupídio, não. Não é traupídio, é traupídio. É a traupídio, né? O Victor... É uma bagunça. Mudou tudo a taxonomia. Quando você fala assim, olha, eu acho que o carotenoide foi alterado em algum momento, quer dizer, por um investimento no trade-off, talvez no animal infectado, o carotenoide talvez seja desviado, muito provavelmente, pode estar sendo desviado para a resposta imune. Aí eu fiquei curioso. Existe alguma outra maneira de você medir carotenoide que não nas penas, para você quantificar se ele está sendo utilizado por alguma... Quando você falou que da relação dele com subprodutos de reações de oxigênio, né, fiquei pensando aqui em possibilidades, né, de radicais livres, né, uma série de coisas assim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem plasmóides, tem plasmóide. Tem carotenoide circulante na corrente sanguínea, que é possível fazer a medição na corrente sanguínea. Só que isso a gente até pensou em fazer também essa medição na corrente. Só que assim como o hormônio, ela é bastante volátil assim e depende de muitas coisas no momento que você está fazendo a coleta, né? De várias coisas assim, de estresse momentâneo e por aí vai. Aí a decisão de medir na pena, e até hoje eu faço medição de carotenoide não pelo croma, mas de fato estou medindo o carotenoide num ensaio de ELISA e tal. Eu meço o quanto que está depositado, então de fato o quanto que está lá a gente sabe. No meu terceiro quanto que está lá na pena ainda. Na pena, Tá. Porque a variar tem como na corrente sanguínea, mas tem grande variação. Campo operacionalmente. No campo operacionalmente isso é muito difícil, né? Dá para fazer. O problema é que aí tem que centrifugar logo depois, entendeu? E aí já levar para congelar em super freezer. E aí ali nessa época era bem quente. A gente até no começo no piloto eu fiz isso. Né? No piloto eu coletei em sangue, deixei numa caixinha de gelo. Só que quando chegou lá a gente viu que as variáveis, a chance de erro era muito grande, então resolvemos não medir no sangue. Mas tem como. Entendi. Se controlar melhor. Quem trabalha com cativeiro, o pessoal da Regina Macedo lá, eles medem no sangue. E são outras condições, né? Assim. Outra relação. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Francisco, quer fazer? Eu queria perguntar uma coisa pro Vitor aí. Ô, Vitor, parabéns. Gostei muito da sua palestra, cara. Muito bem, assim, bonitinha, assim, bem bonita, bem feita. Legal demais mesmo, parabéns. Alguém já tem sido feito algum trabalho experimental para tentar responder essas perguntas de causa e efeito aí que você levantou, que você vai avaliando? Sei lá, tem alguma espécie, modelo, sei lá, algum tipo de canário, uma coloração de canário? Você poderia, não você, né, mas assim, teria como avaliar essa resposta em cativeiro? Você infecta o bicho, né, experimentalmente, aí você acompanha ao longo do tempo, vê algumas coisas nesse sentido? Existe alguma ideia sobre isso? Alguém já fez isso? Então, tem.
tem o artigo teórico, assim, até posso achar aqui, depois envio para quem quiser, é o do Poulan, assim, ele chama isso do círculo, você acha que já deve ter visto, né? O círculo da causa e efeito, difícil de dizer qual que é a origem, né? Se é o parasito que gera o efeito ou se é uma causa pré-existente que vai gerar a probabilidade de infecção. Mas tem um pessoal no Canadá, aí, na Western Ontario, que eles pegam um bicho house finch e purple finch e deixam em cativeiro. Aí eles têm olhado isso. Acho que tem um artigo que eles fizeram medição, mas não fizeram infecção. Mas tem um pessoal lá fazendo isso. Tem uma doutoranda que está trabalhando com isso. Assim, ela faz infecção em cativeiro e tal, controla, faz todas as medições do carotenoide sanguíneo e tal, em pena também. Lá eu acho que é o que eu conheço, assim. É provável que tenha... Acho que o pessoal do McGraw já trabalhou com isso, que é de coloração, só que eles fizeram mais com um parasita intestinal, não com malária. Porque você falou do Canadá, eu até vi um trabalho recente mesmo de um pessoal do Canadá, um trabalho experimental. Eu achei ele um pouco com vários problemas metodológicos, cheio de probleminha, sabe? Eu não sei se é desse grupo aí, mas vou olhar com mais calma aqui, tô até vendo aqui o negócio que eu tô mexendo. Mas assim, acho que seria o único jeito, né, de ver realmente o efeito direto, né, do parasitismo. Não foi essa a sua pergunta, né, não é essa a sua pergunta, né, de causa e efeito, né, tal, mas só para saber que eu nunca vi também trabalho, né, experimental, igual pegar o bicho, infectar e ver qual que é o efeito na fase aguda da infecção, igual a Leane perguntou, né, se na fase aguda tem alguma diferença, depois esse problema acumulado. O único problema, né, é que você teria que manter esses bichos em cativeiro por um ano, né, cara? Muito tempo, Isso aí é impraticável, assim. É um efeito a longo prazo, né? Talvez efeito, obviamente, radicais livres, né? Efeito mais agudo, assim, né, de depressão ou de uso de carotenoide para combater infecção, mas em coloração de pena não é factível, né? Não é. Só que tem um pessoal assim que eles não é em cativeiro, mas eles medem coisas variáveis assim, métricas da resposta imune. Tem um pessoal que faz isso. Acho que mas também não é em experimento. Eles também têm diversos problemas e tal. Uma das referências assim que eu uso até nesse artigo é desse pessoal assim, da Aguilera e do Amati. Tem um pessoal aí do McGraw também, eles fazem isso. Só que eles também apontam vários problemas porque não é experimental, né? É observacional. É foda. Tem pessoal da Regina lá que faz assim, eu sei que é um trampo danado, né? Muito dinheiro assim, para quem tem dinheiro assim, a Regina Macedo, um nome famoso aí aqui no Brasil, acho que é a única que consegue fazer isso, mas ela não analisa parasito, né? A gente, aproveitando o que o Francisco falou, enfim, a gente no Brasil tem estudos sobre resposta imune, assim, associada, por exemplo, você tem alguma coisa com fitoemaglutinina, alguns ensaios assim, em relação com malária. Eu lembro de um grupo na Espanha, que acho que até hoje continua, que é o do Santiago Merino, que é uma galera que trabalha muito com interação, resposta imune, investimento. Não sei se você conhece também, Victor. Você, Francisco, O HTA, também. né? Faz... Eu acho que é com fitoemaglutinina, acho que é isso. É. Enfim, você vê possibilidades, você vê tinha malária, tinha outras coisas, enfim. Mas parece que aqui ninguém mexe muito, me parece, com essa linha de resposta imune em aves silvestres, né? Aqui, assim, eu já vi em ave de produção isso. Aí galinha, eu sei que malária em galinha tem várias coisas, né? Exatamente o que eu falar. Pena, eu já vi estrago em pena, um monte de coisa, né, Francisco? Mas tem até um cara que foi pós-doc lá na ERA também por um ano, o Fallen, esqueci, Beber alguma coisa. Ele tem alguns trabalhos de infecção experimental com galinha, de análise, né, de radicais livres, né, desses HORs, ANOS, tal, e ele fez bastante coisa com isso, sim, com galinha. Mas infectado com Assim, malária, não era? Acho que é justa modelo, nuclear. né, É um desses modelos, né? É bom porque galinha você consegue volume grande de sangue, né, para você obter. Eu acho meio que ele fez a parte também
celular também, sei lá, alguma... Eu esqueci, assim, mas tem. Com galinha tem, mas acho que fora isso, assim, mas... Acho que aqui no Brasil só vê Silvestre, com acho a que não, porção né? mesmo, né? Silvestre não. É uma pena. Galinha, aí no Brasil, acho que não tem nenhum trabalho com infecção, né, experimental de ave silvestre, né, eu acho. Acho que não. Era legal um modelo assim que fosse bem resistente, um pouco mais, um porte um pouco mais avantajado, não fosse esses bichos tão passeriforme, tão pequenininho, né? Uma coisa maior. Mas enfim, se vocês me permitirem, eu queria fazer uma outra pergunta. O Victor teve um colega que trabalhou com coccídeo, a interação coccídeo, e também viu o efeito em carotenoide, não era, Victor? Isso, Eu queria que você coloração. falasse assim, pontualmente, assim, que me interessou muito. Eu fiquei pensando uma coisa. Falar, quando você pega árvore silvestre, você tem lá, você olha no, isso é uma crítica que se faz, né? Que você nunca, infecção, todo mundo, tudo quanto é organismo tem uma quantidade de parasitas enorme, potencialmente mais de uma, quer dizer, você tem mais parasitas do que organismos livres no planeta. E então, por exemplo, quando você está olhando a sua ave na malária, o que deveria, talvez protocolarmente ser feito, é você coletar as fezes também, minimamente, para você ver o que ele tem de homintos, potencialmente, o que tem de coccídeos. E eu lembro que eu vi um trabalho uma vez assim, o cara tentava agrupar fazer vários grupos de parasitas, que você se aproxima um pouco mais, né, para ver talvez quem que tá, e ele tentava quantificar também. Isso acho que foi em pequenos mamíferos, mas já faz muito tempo que eu vi. Ano passado, assim, mas nessa meio de um monte de artigo, se perde. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, o que você... Tá. Foi um rapaz aqui do mestrado que eu orientei principalmente na parte de coloração, né? Ele fez as coletas aqui perto da coloração, né? Só que eles fizeram a medida em campo. Eles tinham um espectrofotômetro que estava em campo para eles, né? Fizeram todas as medidas lá em campo e tiveram que extrair em várias partes do corpo, né? Na época a gente já conseguiu contornar qualquer fonte de problema em relação a isso. E aí deixava o bicho um pouquinho no saco de contenção, né, para ver se defecava, para poder coletar e para fazer análise aí de coccídeos, né. E só que um dos problemas que a gente encontrou e talvez um dos maiores impeditivos para fazer essas análises é que a gente teve que agrupar presença ou ausência de coccídeos. E a gente sabe que é uma diversidade, é um grupo bastante diverso, né? E eles ocorrem de diferentes partes do intestino e tem diferentes efeitos mediante a área de colonização que ele tem no organismo. Então, o que a gente teve que fazer, a gente teve que fazer um 0 e 1 também, presença e ausência, mas com um bolo muito mais diverso do que o que eu estou trabalhando aqui, que é a malária aviária, né? E a gente encontrou, tinha outras variáveis que a gente levou em consideração, eram várias espécies, foi feito aqui na Mata Atlântica, né? E a gente encontrou uma relação também com essa mesma abordagem, né? Se a probabilidade de infecção era explicada pela coloração, e a gente encontrou que a probabilidade de infecção ela era maior em indivíduos com menor brilho. Então, o brilho foi o mais importante, é uma métrica de coloração, brilho também, né? Ele é gerado já no pacote, quando a gente faz as relações lá e gera as variáveis, o brilho já é uma das variáveis geradas lá. A gente viu que o brilho foi o mais importante, né? Então, a maior probabilidade em espécies com menor brilho. A gente fez um pouquinho diferente, assim, tinha variáveis de coloração um pouco diferentes e o grupo de parasitas também era bem diferente, mas tem esse viés. É possível que a gente ainda consiga publicar aí no período próximo, vamos ver se vai dar certo. Mas, e ressuscitar o parceiro, né? Tem que ressuscitar o rapaz. O parceiro, o autor Ele ela sumiu na galopeira. Não sumiu, mas tomou um rumo diferente, né? Ele acabou optando por sair da academia, mas um trabalho interessante aí. Teve participação de mais pessoas lá, assim, no campo. É um trabalho que envolve outras pessoas. Eu não compreendo tanto a parte aí de coccídeos, então foi um pessoal aqui da UFPR que ajudou ele a fazer todas as análises, assim, então tem outros coautores e tal. Eu ajudei só na parte de coloração.
Foi interessante também. Victor, mas em relação à sua amostra foi a mesma? Assim, o que deu mais diferença no seu trabalho, no dele também foi medido para dizer, tipo, olha, no dele deu mais ou menos, não ficou próximo o meu, assim, ficou próximo do seu, que deu mais diferença, entendeu? Esse aspecto. Acho que também, as abordagens foram parecidas, né? sim. Mas os resultados foram diferentes, assim, para as variáveis. A explicação também, acho que o Fernando escreve muito bem, assim, ele acabou direcionando assim para a discussão para outro lado, que é também pela variável diferente que acabou sendo significativo. Um pouco diferente. Tinha um outro rapaz também aqui na UFPE que trabalhou com coloração e filário. Que legal. Em aves. Gabriel, em aves, é. Tem outro rapaz aqui que trabalha com isso também. Mas aí, acho que um dos preditivos, assim, de coccidiose talvez seja um N bastante baixo, assim, com positividade bem baixa de ser encontrado, assim. E aí você acabar ter que ir agrupando, assim, a presença de algum coccídio em um grupo muito extenso, assim, de parasitas que são bem diversos, né? Coccidiose. Mas em ave de produção tem bastante coisa aqui no Brasil com coccídio. Tem. Eu trabalhei no mestrado com coccidiose aviária, uma coisa meio de vacina viva, atenuada. Aquilo. Só em galinha são 6 espécies ou 4, agora não me lembro. É Tenella máxima, Necatris, acho que 6 espécies. E cada uma é muito legal, porque evolutivamente elas foram ocupando lugares diferentes do trato, e sendo que uma, que é a Tenella, é a mais virulenta, evoluiu mais virulenta. Então, assim, tem uma coisa assim, é um bom modelo para mostrar, exemplificar a competição entre os coccídeos. É um grupinho muito interessante. Muito interessante. Bom, mas tem que botar para frente o trabalho do Fernando. É importante. Mas é uma coisa bem legal, assim. Bem legal. Ele fez um trabalho muito interessante, assim, também. Uma abordagem um pouco parecida e diferente ao mesmo tempo. É isso. Pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta? A gente já está bem adiantado no horário, foi muito legal. Bacana. Falo bastante aí, né? Não, foi super bom. Foi super bom. E foi muito bom mesmo. É isso, então. Victor, eu queria agradecer muito a você pela disposição, pela presteza. Eu até chamei o Victor um pouco em cima da hora, assim, que bom que ele estava já todo preparado, assim, já era uma história muito bem sedimentada para nos falar, assim. Tomara que apareçam mais grupos, assim, motivados a tentar fazer coisas mais experimentais, assim, que de novo é um desafio, não é? Trabalhar com animal silvestre e em condições de cativeiro para infecções experimentais é muito difícil. Mas eu acho que é como o Felipe acho que está aqui ainda, não sei. Como o Felipe Pessoa diz lá da Fiocruz Manaus, acho que dá trabalho, mas acho que cavando bem a gente acaba encontrando uma hora um modelo interessante para executar e avançar. Muita coisa legal mesmo. Mas parabéns pelo trabalho. Eu também gostei muito da apresentação e fico muito feliz que você está dando continuidade numa abordagem um pouquinho diferente, assim, né? Então, o pessoal nessa coisa de interação mesmo, né? São poucas pessoas que eu me lembro assim, que a gente tem visto pelo menos aqui, você, Mariane, e é uma área muito interessante. Faço votos que você vá bem, termine rapidinho, arrume logo um emprego aqui e siga nessa linha de pesquisa super interessante, cara. É fantástico. Parabéns mesmo, viu? Muito obrigado aí pelo convite também, foi bem legal. Vamos manter. Quando você tiver o bom é que você deu a deixa, tem pessoal, muita coisa. Você deu uma deixa para dos seus resultados do DOC. Aí quando você terminar o resultado do DOC, você apresenta aqui de novo um pouco para a gente. Beleza, com certeza. Parabéns. Deixa eu só ver no chat aqui. O Felipe, acho que hoje tenho mais que tentar pensar no modelo e as perguntas virão depois. Sim, é verdade. Tá. Muita coisa de espectros, talvez até para testar com vetores futuramente, né? Em possibilidades de... provavelmente isso acontece, né? De espécies que talvez atraiam mais
Tem tanto uma questão de odor, provavelmente, quanto... isso é muito legal testar essa questão das aves que são mais coloridas, né? A gente sabe que os mosquitos também têm uma sensibilidade de cores potencialmente interessante também, né? Com certeza. O lado vetor é um bom direcionamento aí. Bom, obrigado, parabéns. Pessoal, um forte abraço a todos. Vitor, obrigado de novo. Você está sempre convidado aqui, a gente está tentando assim, manter uma frequência de toda quarta-feira, 17 horas ou 15h30, dependendo. Talvez tenha, acho que na semana que vem é uma colega, uma pesquisadora do grupo do Marcos André, que está está fazendo um pós-doc em Israel, e ela pediu uma coisa como 13h30, assim, 15h30, não é? Horário de Brasília, enfim. E tem um trabalho com, acho que, se eu não me engano, não sei, eu posso estar chutando errado, mas me parece que são coatis, se eu não estou enganado. Então fica para a semana que vem, então. Você já está mais que convidado a participar, assistir. Beleza. Muito obrigado, Edil. Pessoal, forte abraço para todos também. Uma ótima semana, bons trabalhos para todos. Muita saúde para nós, viu? Beleza. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.